Educar é formar cérebro e caráter. Oi, eu sou Milton Góes. Seja bem-vindo ao canal Pai que Entende Pai. Aqui nós formamos pais fortes para criar filhos de caráter. E hoje eu quero falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você educa os seus filhos. Filho obediente não significa filho com caráter. Forte essa afirmação, não é? Vou esclarecer para você então. Tem pai que se orgulha porque o filho é quietinho, porque o filho obedece na frente dos outros. Olha que coisa linda, meu filho é muito obediente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ele faz o certo quando o papai ou a mamãe não estão olhando? Eu já vi exemplos de crianças que quando o pai está perto, é um anjo. Mas quando o pai não está perto, meu Deus do céu, a criança ela toca o horror. E eu já vi muita gente falando assim, meu Deus, mas como ele é diferente quando você está por perto. Por trás dessa, como ele é diferente, tem uma mensagem subliminar aí. Algo está errado. Uma luz vermelha tem que se acender aí. O filho, ele tem que ser o mesmo na frente e quando o pai não estiver perto. Porque caráter não é comportamento sob pressão. Caráter é decisão interna. Então ele vai agir da mesma forma que está perto de você, ele vai agir longe de você. Não é porque está perto de você, ele só diz a verdade. Mas quando está longe de você, conta mentiras do arco da velha. A ciência do desenvolvimento infantil mostra que crianças aprendem primeiro por modelagem, depois por repetição e só depois por internalização. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se o pai só exige obediência, mas não ensina o porquê, ela vai formar medo nessa criança. Você tem que ficar quieto, menino. Mas por que tem que ficar quieto? Ah, porque. Não, você tem que explicar, querido, meu filho, minha filha, você tem que ficar quieto aqui, você tem que se comportar. Esse aqui é um ambiente, é uma igreja, esse aqui é um ambiente, é a escola, esse aqui é um ambiente na sua casa, você pode isso, você. A criança ela precisa entender os limites dela. Se o pai só exige obediência, mas ele não ensina o porquê, ele não está ensinando um caráter, ele não está formando aquele caráter daquela criança, não, ele está criando medo naquela criança. Porque obediência imediata não é transformação interna. E o que é caráter? Como é que a gente constrói esse caráter? Vamos lá, o caráter ele é construído com base em 4 pilares, igual uma mesa. Como que eu ensino a minha criança, ao meu filho, à minha filha, a aprender esse primeiro pilar, que é o pilar da verdade? Vamos lá. Primeiro, se o seu filho mente numa situação e você não explica para ela as consequências daquela mentira, se você não explica para ela que aquilo ali é feio, as pessoas não vão acreditar nela, ela não vai ser uma pessoa confiável, você só dá um grito, não pode mentir, menino, e braveja. Você não ensinou para ela o porquê que ela não pode mentir, não. Você corrigiu ela ali, ela muitas vezes ali por medo de você, ela vai evitar de mentir na sua frente. No mundo ela vai estar mentindo. Então você precisa explicar o porquê que a verdade é importante. E o segundo pilar é o pilar da responsabilidade. Se o seu filho erra, você tem que corrigir ele. Você tem que chegar e mostrar a consequência daquilo ali. Agora, se ele erra e você resolve o problema por ele, isso em qualquer situação, seja um erro, se ele está fazendo uma tarefa de casa, se ele está fazendo uma tarefa que você está ensinando para ele. Então, se é algo que é a primeira vez, então você vai ali fazer e pedir para ele observar, depois faz mais uma vez, pede para ele te ajudar, depois pede para ele fazer. Você está ensinando para ele, você está mostrando que ele precisa ter responsabilidade com as tarefas. E é nas pequenas tarefas que ele vai aprender a ter responsabilidade nas grandes tarefas. E o terceiro pilar é muito importante, que é a honra.
Se ele desrespeita e não tem consequências, você não ensinou ele a honrar. Então, quando o filho dá na cara na mãe, essa semana eu vi um vídeo que um filho de 16 anos foi lá e deu um tapa na mãe, bateu na mãe, e o pai veio muito bravo e expulsou ele de casa. O que esse pai está mostrando para ele? Ele precisou mostrar para aquele filho ali que tem uma consequência. Aquela atitude dele tem uma consequência e tem que ser uma consequência. Quando acontece um desrespeito, você nem pode dar um castigo nem muito severo, acima daquele desrespeito, nem pouco severo demais. Ah, você bateu na sua mãe, depois você vai ficar ali de joelho, vai ficar ali no canto. Não, ele tem que ter uma consequência à altura disso. Não estou dizendo para ninguém sair expulsando os filhos de casa, estou falando que o que aconteceu no vídeo que eu vi aí. Mas tem que ter um equilíbrio. E o quarto pilar é a própria consequência, porque a consequência é que vai trazer a formação dessa criança. Então, se ela sabe que, dependendo do tamanho da consequência que ele recebeu ali, ele vai internalizar aquilo ali, vai formar o caráter dessa criança. Então, você precisa exercer esses 4 pilares, que é ensinar ele a verdade, ensinar ele a responsabilidade, ensinar ele a honra e ensinar que, sim, existem consequências. Todas as nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, elas vão ter consequências. Vão depender da semente que essa criança semeou. Então você precisa ensinar ela a semear direito. O que a gente precisa fazer então? Primeiro, explicar as regras. Nada tão importante do que a pessoa saber as regras. Por exemplo, você compra uma máquina de lavar. Você não sabe nem como é que mexer naquilo lá. O que você tem que fazer? Ir lá no manual. No manual tem o quê? As regras. Né? Através daquelas regras ali, uma das primeiras regras é falar assim: não ligue esse equipamento antes de você ler esse manual. Para quê? Para depois não falar, mas ninguém me avisou. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, ainda muito pequeno, eu lembro que minhas crianças, a Pietra e o Enzo, ainda muito pequenos, e eu já explicava as regras para ele: olha, não pode tal coisa, não pode isso, não pode aquilo, isso pode, isso você deve. Então eu explicava as regras para eles, para quando você precisar corrigir, ela não se pega de surpresa. Mas eu nem sabia que tinha isso. Segundo e muito importante, as crianças elas aprendem por osmose, elas aprendem pelo que ela vê. Lembra que eu falei? Primeiro você faz e você observa. Então a criança vai estar te observando. Então seja exemplo do que você cobra. Não adianta você falar para a criança: você não pode mentir, você vive mentindo. Você não pode xingar, e a boca mais suja do que tudo. Então você precisa ser o exemplo, porque a criança ela vai repetir, ela vai replicar. O exemplo ele arrasta. O exemplo ele carrega multidões. Terceiro, aplique consequência com firmeza e lembra o que eu falei. Não adianta você aplicar com raiva, não. Você tem que aplicar a consequência dentro da balança. Então, você tem que ser equilibrado, equilíbrio, tá? Nessa consequência. E o quarto, que eu acho assim super importante, é conversar depois da correção. Ah, Milton, sim, converse, chama a criança para ver se ela entendeu, meu filho. Eu te corrigi, eu briguei, ou eu bati, ou eu fiz isso, ou fiz aquilo. Você entendeu por quê? Várias vezes eu faço isso com a Pietro. Você entendeu por que o papai fez isso? Você entendeu por que a mamãe fez isso? Por que a mamãe falou assim? Por que o papai brigou? Por que a mamãe brigou? Porque às vezes a criança está ali sem saber, não lembrou da regra, aí você vai e relembra para ele a regra, né? Você relembra ele. Muitas vezes fala assim: você já viu seu pai mentindo? Você já viu seu pai fazendo isso? Por que você está fazendo, meu filho? Então, esses 4 pontos são muito importantes, sabe por quê? Porque disciplina não é gritar, é ensinar. Autoridade não é opressão, pelo amor de Jesus. As pessoas confundem muito. Acha que é aquele gritar, pá, 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 pá. Não, 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 não. Autoridade é direção. Autoridade é direção, não esqueça isso. Então, não confunda autoridade com autoritarismo. Você precisa dar a direção para a pessoa, mostrar: olha, é assim que faz. E amor não é permissividade. Isso, as pessoas confundem muito isso também, tá? Ai, tadinho, deixa ele fazer. Ai, bichinho.
você não está amando. Você está estragando, já viu muito isso, né? Você está estragando. Então, amor não é permissividade. Quem ama, corrige. Então, é formar a criança, o caráter dessa criança. Então, se você quer apenas filhos obedientes, continue exigindo. Cala a boca, menino. Silêncio. Continue exigindo silêncio. Cala a boca. Tá. Mas se você quer filhos de caráter, comece ensinando os princípios. Porque o mundo, ele não precisa de filhos controlados, igual bichinhos, né? Você não está ali na coleira, não. Você está ali ensinando, você está criando crianças de caráter, ou futuros adultos. O mundo, ele não precisa de robozinhos, de pessoas controladas, ele precisa de homens e mulheres íntegros. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreve-se aí no nosso canal. Aqui nós aplicamos ciência, princípios e prática na formação parental, porque famílias fortes formam gerações fortes.